Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário. Né? Pois é. Bom, antes de mais nada, gente, antes da gente iniciar os avisos, né? Falar nisso hoje, o que nós vamos falar? Sobre. O tema, não, deixa para depois. A gente deixa, Depois, então deixa o vamos lá, suspense, deixa o então, mandar os suspense. avisos. Eu estava falando, eu falei aqui na semana passada, né, Anderson, Uhum, que nós tínhamos conseguido 60 quilos, né? foi, Eu foi. falei. Erroneamente, graças a Deus, para mais. Nós conseguimos 200 quilos de alimento. Ai, que felicidade. Foi a Marisa e o Serginho corrigiu, quer dizer, com a maior satisfação do mundo, e eu também fico muito feliz em passar para vocês. Não deu para atender, claro, as 150 famílias que a gente ajuda, que a gente procura ajudar, que são cadastradas, porque apareceram mais famílias. Sim, E aí não tem como dizer não. Mas o que me tocou muito também, Anderson, foi quando ela falou que um senhor foi buscar a cesta que eles aprontam, que eles fazem, e o senhor fez uma oração linda, focando nos alimentos que ele recebia. Mas a oração que ele fez foi em agradecimento a cada pessoa que doou aqueles alimentos. Isso certeza. me Sim, muito. Marisa falou com uma emoção muito grande e conseguiu chegar até nós essa emoção, a sim. cada um que doou. Então, voltamos a repetir que o maior beneficiado, quando a gente doa, somos nós. Isso aí. Imagina o quanto de bênçãos essas pessoas não receberam de volta, né? Quem E doou. gratidão, Anderson, a Sim, gratidão da pessoa. A pessoa, exatamente. este senhor que recebeu, ele emocionado, no calor da emoção, ele fez uma bela oração. Não sabemos qual é, e nem queremos saber qual é a religião dele. O fato é que o agradecimento dele nos tocou. Então, eu volto a pedir, não, a campanha não pode parar, De ainda jeito mais nesse período tão, tão difícil que a gente está passando. Difícil, mas nunca impossível. Difícil, de isso não quer dizer que não vamos momentâneo, passar né? dele. Isso aí. Né? Vamos passar por ele, vamos passar com muita dignidade, fazendo o que a gente puder fazer, e aquilo que também a gente não puder fazer, nós vamos conseguir fazer, se Deus quiser. Estamos correndo essa semana para conseguir esses alimentos por conta, para tentar entregar até quinta-feira, dia Uhum. 1º de abril. E não é mentira, né, Anderson? Porque para a gente tentar fazer esses alimentos chegarem na Sexta-feira Santa, até a Páscoa. E tem Sim. gente que não tem o que comer, gente, não tem o que comer. Então, por favor, entre em contato aí conosco, né, Anderson? Sim. Você pode mandar mensagem ou pelo Instagram ou pelo Facebook. Mensagem direta, tá? Não deixa nos comentários, não. Não se expõe assim, não. Diz lá na mensagem, no direct, seu nome, seu telefone, que aí a gente retorna. E você pode enviar também por e-mail para o uniãoespíritaramatiz@gmail.com, que aí a gente retorna também. Deixa lá seu nome, seu telefone, diz que quer participar da doação, que aí ou o Sérgio ou a Marisa vão entrar em contato para
agendar, para ver como vai fazer essa retirada, tudo direitinho. Algumas doações em dinheiro também a gente está colocando na alimentação, porque não está dando. Sim. Então, a nossa campanha em dinheiro aqui em cima, que tem o QR Code do PicPay, ou através da chave Pix, que é o e-mail também, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Então, isso tanto ajuda a nossa casa, quanto a gente tem ciência da dificuldade que as pessoas estão passando. Então, parte disso também vai direto para essas doações de alimento, para nenhum dos lados ficar desabastecido, mas com certeza quem tem fome tem pressa, né? Então, por Sim. favor. Certo. Também vamos avisar da prece dos desencarnados. Sim, tem um link aqui embaixo para você deixar o nome do seu querido para homenagem. E o que é a homenagem da prece pelos desencarnados? Qual é o seu nome? Por que você se chama assim? Então pensa o seguinte, se alguém diz seu nome completo no meio da rua, tenho certeza que você para e olha, opa, é comigo. Ou quando a mãe... Isso serve para quem tem nome composto, né? Que nem o nosso João, que é João Marcelo. Imagina, a gente sempre lida com ele, João, João, João. Aí chega e fala João Marcelo, ele vai atentar muito mais. É por isso que a gente pede o nome completo. Porque o nome é um mantra. O nome chama a gente. E por que a gente precisa do nome? Porque é uma celebração. A prece pelos desencarnados é para quem fica e é para quem vai. É para quem fez a passagem também. Então, é um convite que se estende a eles para que eles assistam junto, para que eles recebam o carinho. Então, cria-se a atmosfera, cria-se um bom momento que beneficia tanto quem está aqui em luto, em sofrimento, em saudade, e quem está lá também em luto, também em sofrimento, também em saudade, para equilibrar os dois lados, para que os dois fiquem com aquela saudade boa. Né? Certo. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar um dos queridos, né? Preencher, vai no link e preenche os dados de inscrição. Nós vamos receber os nomes até o dia 8, e a prece pelos desencarnados vai ser no dia 11, domingo, às 9 horas da manhã, com quem? Com quem? Com a Anderson. E com a Márcia. Isso. Então, vamos lá. A gente tem um encontro marcado no dia 11 de abril, Sim. às 9 horas da manhã, um domingo pela manhã, certo? Certo. Agora sim, vamos para o tema? O assunto de hoje é um assunto... Quem já leu aí embaixo já pescou. Um assunto que tem bastante mito em cima dele. Sim, aproveitando, já compartilha com o povo, porque o assunto é bom. Diz aí o assunto que é para chamar o povo para ver. Karma e evolução. O que o karma tem a ver com a nossa evolução? Viu? Não falei que o tema era bom? Então, vai lá, dá o seu joinha, ok, positivo. Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vão gostar do tema também. Você fica à vontade para também dar o dislike. Mas, por favor, diga o porquê para a gente lembrar. Né? É isso aí. Bom, é porque muita gente visualiza, vê, assiste a palestra, porque isso já aconteceu comigo, gente. Eu já fiz isso com outra pessoa. Eu assisti uma palestra maravilhosa do Severino Celestino. Eu adoro ele. Ele é lá da Bahia, um expositor da Bahia. Maravilhoso. Eu assisti e eu não dei o like. Pois, quando eu fui ver a palestra
tem bastante tempo, muitas visualizações, bastante tempo, deixa eu uns 6 meses. Muitas visualizações, muitas mesmo, e somente 38 likes. Poxa. Eu fui a 39ª. E sem contar que assim, a gente brinca pedindo o like, joinha e tal, mas isso é o que faz com que o vídeo se movimente, com que ele seja mostrado para outras pessoas e tudo mais. Então, é uma forma de engajamento, é uma caridade que vocês podem prestar de graça para a gente. Sim, por favor, façam isso. Ajude a divulgação da doutrina. Ajude, porque não é só pela divulgação da doutrina, é pelo consolo às pessoas. Sim. Que a doutrina tem tudo para consolar. Nós vamos ver isso hoje. A gente até podia brincar aqui dizendo que não dá like dá karma, mas não. Olha, que isso! Não, brincadeira. Mas vamos lá ao karma. O karma, antes de entrarmos na nossa nos máxima. slides, né, antes da máxima, karma. O karma tem um sentido muito pejorativo. Sim. No nosso dia a dia. Nós falamos que a gente chama de karma a sogra, chamamos de karma o marido ou a esposa, ou um filho complicado. Então, toda vez que a gente se fala por karma, a gente leva pelo sentido negativo das coisas. Erroneamente. Karma é uma palavra em sânscrito, né? Significa realmente aquela roda que a gente falou a semana passada, né? A roda da vida. O karma, a palavra karma, ela não está, Kardec não usou justamente pela confusão, acredito eu, que as pessoas fazem. Sim. Até hoje tem gente achando que o karma é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, né? A lei de Tales. E não é. O karma está muito ligado à fatalidade. Mas Kardec usa a lei de causa e efeito. Sim. Que está muito ligado à moralidade. Sim. Até porque também, vamos considerar que na época de Kardec, esse conhecimento trocado entre partes do mundo não era tão fácil. E karma é muito ligado à cultura oriental, que a gente tem muito mais contato hoje em dia do que na época de Kardec. Então, sim, né? Mas eles colocam hoje, até hoje, deixa eu ver se eu acho aqui, o que eles falam de karma. E foi muito, muito bonito, porque eles dizem, se você for lá hoje ver, refere-se ao efeito que nossas ações geram em nosso futuro, tanto nesta como em outras vidas, e que produzem um inevitável resgate compensatório de dor e sofrimento. Então, Kardec não colocou, porque ele, além dele não ter como discutir, porque naquela época não era tão fácil, por que a maioria é dor e sofrimento? Porque a gente gera dor e sofrimento, né? Nós só fazemos isso o tempo todo. Quando Jesus fala lá, né, de que haverá choro e ranger de dentes, vocês acham que ele está falando de onde? Ele está falando daqui. Inclusive, tem até do Richard Simonetti, maravilhoso, né, o Richard.
ele comenta que foi uma pessoa lá na casa espírita e falou com o mentor que, nossa, que Deus é esse? Que lei de causa e efeito é essa? Porque o casal que ele conhecia, a esposa, havia morrido de câncer e sofreu muito, muito, muito. E o marido depois ficou com Alzheimer e também faleceu. Aí ele falou: que justiça é essa? Que Deus é esse que vocês. Que amor é esse que cobre multidão de pecados? E aí o mentor explica. Pois é, ele cobre uma multidão de pecados. O problema é que nós não temos só uma multidão de pecados, nós temos várias. É. Então, tá aí a dica. A gente Voltando tem uma multidão para cada pecado, né? Isso. Esse é o X da questão. Que Simonetti, que até de uma maneira bem leve, o mentor falou. Né? Então, não ajuda porque... Vamos lá, vamos tocar o barco. Vamos. Né? Vamos ao nosso Então, slide. vamos colocar. Olha, essa imagem foi difícil de achar. Mas achei que tinha tudo a ver Muito com bonito. a nossa máxima. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, que retribuição é essa? Né? Em que dia que ele virá para retribuir? E aí vai acontecer um momento que ele vai chamar todo mundo. Que a gente costuma chamar de juízo final. O juízo final. Tá, e aí agora, durante esse tempo de espera, ninguém obra, fica todo mundo parado, esperando o juízo final. Olha que Seria pergunta. isso? Pois é. A gente acreditou nisso por muito tempo, né? Até vir o Espiritismo explicar para a gente que não é assim, que temos sim aquele direcionamento para voltas e voltas, como a roda da vida que a Márcia mencionou ainda há pouco, né? A gente acreditava que, sim, ok, vim para cá, fiz as besteiras que tinha que fazer, fui para o outro lado, estou esperando Jesus voltar para me julgar. E isso dá até um desespero na hora da morte ou quando alguém morre, porque você vai ficar muito tempo parado, esperando. Isso é desesperador, porque quando que ele virá? Não sei, ninguém sabe. Pois é. Olha que complicado. Né? Vamos passar para o outro? Vamos lá. E aí entra, aí já entra o nosso calo, né? Porque a gente já chega com as leis divinas. E aí pergunta o que isso daí tem a ver com karma? Tudo. Vamos pensar o seguinte: o que as leis divinas regem? Por um lado, elas regem apenas e simplesmente o universo. E pelo outro, apenas e simplesmente o ser humano. E aí eis a questão: como é que
o ser humano afeta o universo e o universo afeta o ser humano. A gente tem como fugir disso? Não. E Se a gente aí, é Anderson, regido pelas leis divinas, tanto no nível humano quanto no nível universal, cósmico, tudo o que eu faço impacta o todo. E tudo o que acontece no todo impacta a mim. Aliás, esse último ano não é um baita exemplo disso? eu ia falar isso. Eu ia falar, Pois é, não tem ninguém injustiçado passando por isso. não tem. Ninguém. Se Aquela estamos passando, se está acontecendo isso hoje, o que acontece hoje é o próximo. olha, É um reflexo de um desrespeito. sim, que gera desequilíbrio. Olha o desequilíbrio que a gente está vivendo esse ano. E ano passado, né? Você vê como a gente posterga a prova. Olha isso. É, não, ou posterga, ou estamos parcelando. Ah, sim, porque podia ser pior, né? Podia ser de uma vez só. Podia É ser de uma verdade. vez só, e aí a gente realmente não tinha condições de ajeitar esse desequilíbrio. Uhum, Então, causa um impacto, mas ainda assim dando tempo de consertar, pois é. Porque de senão meditar, de pensar. a gente não tem condições de corrigir a rota. A gente simplesmente fica perdido sem saber para onde ir, né? Certo? Na verdade, Anderson, a lei de causa e efeito, ela sepulta de uma vez por todas a ideia do azar. Ah, eu sou Eu acho azarão. ótimo isso também, porque a gente costuma botar muito na conta do acaso, da coincidência. E aí, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê que não existe acaso, não existe coincidência. E aí, aí é que vem o problema, porque fica na conta de quem? Na minha. É. E a gente também vê que sepulta também a ideia da injustiça. Também, porque a gente descobre que não sofre aquilo por acaso. Então não sofremos injustiça. Ela vem dizer que tudo é correto e tudo é justo, mas esse correto e esse justo é tudo com muito amor. Não tenha dúvida, porque se nessa pandemia nós fôssemos pagar como na lei de Talião, com certeza não seria com esse amor profundo que Deus tem pelos seus filhos. De jeito nenhum. Não teria como. Do jeito que a coisa estava indo, isso foi um freio. Ah, mas teve muitas vidas ceifadas. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Sim. É que nem na semana passada que a gente falou sobre aquela mensagem de Emmanuel, dele consolando e confortando a gente, dizendo que Jesus nos governa, lembra? E aí eu até brinquei que depois que a gente terminou de gravar, eu falei, olha o que está escrito na parede do meu quarto. Aquela É, frase lá. Pois é. Vou ler para vocês, está aqui do meu lado. Dizendo assim, a Terra é uma embarcação cósmica de vastas proporções e não podemos esquecer que o Senhor permanece vigilante no leme. Então, nada acontece sem que passe pela aprovação, pelo governo de Jesus.
E o que eu achei legal, Anderson, é que você escreve na parede. Então, toda vez que você está realmente, poxa, eu sou um azarado e que injustiça, você olha. Pois é. É para eu lembrar, porque a gente tende a esquecer muito fácil também, né? Então, é para bater o olho. Olha só, você escreveu isso com a sua letra, tá aqui o recado. Você já leu uma vez, vê se grava para não precisar ficar lendo de novo. É por aí. Então, gente, essa ideia da lei de causa e efeito, isso já é bem antiga mesmo no nosso, no Evangelho, que ele fala isso. Quando Jesus fala para Simão Pedro, embainha a sua espada, aquela passagem de Jesus. Na prisão de Jesus, né? Aquele que fere com ferro será ferido. Quer dizer, olha, você já acabou de perder sua orelha, Pedro. Pois é. É muito sutil, muito sutil. Tem uma Aliás, passagem aí também, se a gente parar para pensar, tem aí também um forte indício de que não existe injustiça e não existe acaso. Por quê? Vamos pensar o seguinte: Pedro queria defender Jesus. Um soldado foi prender Jesus, certo? Pedro tira a espada e mira no soldado. Vocês acham que Pedro queria só dar um susto no soldado? Pensa, se tá na orelha, tá perto de onde? A gente tende a achar que Você quis dizer que ele, em relação à espada, ele era ruim mesmo, né? que bom que ele era ruim, né? Que ele mirou errado. Porque, se não, Olha, eu degolava o nunca tinha cara. pensado nisso, Pois é, Anderson. Tinha pensado nisso. pois é. Então, assim, a violência, o ímpeto de defender foi tão grande que ele não pensou e poderia cometer um assassinato aí, mas não por acaso pegou só na orelha. E Jesus faz o quê? Pega a orelha de volta e transplanta no lugar. Enquanto um fere, o outro cura. Isso aí. Olha a lição aí também, né? Porque isso o tempo todo que Jesus vem mostrar. Enquanto Jesus, naquela época de Jesus, felicidade para os homens daquela época eram homens que tinham famílias grandes, então é ter onde plantar e ter muitos animais, porque aí não ia faltar para a família o seu sustento. E qual era o critério de felicidade de Jesus? As bem-aventuranças. Olha a diferença do. Para uns, a felicidade era o ter, e Jesus veio mostrar que a felicidade era o ser. E como a gente comentou ontem, conversando, né, era tudo para o futuro, nada para de imediato. Quando Porque ele fala. tudo é um processo. Uhum. Você vê que quando Jesus fala da bem-aventurança, de que seremos felizes se formos pacíficos, pobres de espírito e tudo mais, ele não está falando dessa vida, de uma felicidade imediata. Porque senão, olha como ficaria contraditório. Ele fala, bem-aventurados os aflitos. Então, felizes os que sofrem, não faz sentido. Ele não tinha como falar isso dessa vida. Então, daí a importância da gente entender a missão dele como o que acontece agora é o que se desdobra lá na frente para que a gente tenha uma felicidade de verdade, Sim. né? E outra passagem também de Jesus está em João, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 9, no item 1, que ele começa assim: enquanto Jesus caminhava,
viu um homem que era cego de nascença. E daí, mestre, perguntaram-lhe os discípulos, por que foi que este homem nasceu cego? Quem pecou, ele ou seus pais? Essa pergunta eu achei de uma inteligência, porque Sim, vejam como eles já tinham a consciência da lei do retorno, da lei de causa e efeito, da lei do karma. de encarnações passadas. Mas a resposta de Jesus é a nossa chave. Tá bom, só a pergunta deles, eles perguntaram, eram meio bobinhos, porque às vezes a gente acha isso, né? Os Aham. apóstolos é meio bobinho, tadinho. Mas eles já tinham isso, já sabiam disso. Em resposta, Jesus fala: nem uma coisa, nem outra, disse Jesus, mas para nele se mostrar o poder de Deus. Temos todos de fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite desce e todo o trabalho cessa. Ou seja, aquela pessoa, o cego de nascença, ele não veio pagando nada. Ele veio em missão. Ele era um missionário. Pois é. E eles entenderam isso. Tanto entenderam que João usa todo esse capítulo 9 para contar a história do cego de nascença. E que, aliás, ele também, por conta desse chamado milagre de Jesus, ele e sua família foram processados, foram perseguidos. João ficou muito impressionado. Olha, como 2000 anos se passaram e a gente continua achando que é só culpa, é só sofrimento. E aí eu lembro de uma conversa que a gente teve, né, também essa semana, falando a respeito de que o mundo, de muitas formas, ele é o que a gente enxerga dele, né? Então, se eu vejo apenas o sofrimento, como é que eu quero me manter bem? Como é que eu quero buscar uma felicidade se eu não consigo sair desse ciclo de sofrimento, de escuridão, de tristeza? Então, olha como é complicada a coisa. Com isso, claro, eu não estou dizendo que é um passe de mágica, que a gente vai resolver tudo facilmente, e de repente todo mundo vai começar a pensar coisas boas. Que a gente sabe que não é assim. Mas um primeiro passo tem que ser dado. Se está muito difícil, a gente tem como pedir ajuda. Mas é entender esse movimento, né, de que a gente também precisa acordar para mudar o mundo à nossa volta, Para né? se movimentar, né? É igual, isso me lembra muito, o Anderson, essas reportagens, por exemplo, de pessoas que perderam a casa em enchente. Aí eles vêm entrevistam uma pessoa. Ah, eu perdi tudo e tal. E a pessoa está desesperada, chorando muito, e aquilo é realmente chocante, né? A Sim, pessoa perdeu tudo. Aí você olha um outro que também perdeu tudo, perdeu casa, mas está agradecendo a Deus por não ter perdido a vida. pois é, São dois olhares diferentes, sim, os dois passando por dificuldades parecidas. O mesmo processo. Nitidamente, você olha ele passa por uma expiação. Você olha o outro, ele passa por uma prova. sim. Que E a gente vai falar disso mais adiante. sem contar que a gente pode transitar de um para outro, né? A gente pode também transformar a expiação numa prova e de uma prova cair na expiação. Então, olha como também é complicado.
Vamos, e quando chegar lá, a gente explica mais ou menos esse negócio de prova e expiação. Mas Né? eu vejo muito que a chave para entender todo esse processo está naquele detalhezinho que fica no final da nossa máxima de hoje, que Jesus falou: a cada um conforme as suas obras. Então, é ter a plena ciência de que não vai além do que a gente fez. É tanto quanto, é menos, mas de forma alguma é mais do que deveria. Sim, e tem gente que leva ao pé da letra o seguinte, que a dor purifica. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque, inclusive, na doutrina espírita, isso dá pano para manga, né? A coisa de valorizar o sofrimento, não está sofrendo, então é bom. Será? Não somente o porque a dor vem pela lei de causa e efeito, não tenha dúvidas, mas não adianta o sofrimento se você não entendeu. Sim, E pior ainda, se você não reparou. sim. Porque são etapas: arrependimento, o processo da dor e a recompensa, quer dizer, o reparo, digamos assim, o reparo. Uhum. Então, não adianta nada eu só me arrepender, Porque pode porque ser se da fosse. boca para fora. Ou então, não é nem consciente. Uhum. É porque eu não passei por isso, então eu não sei como é. Eu não passei por isso. É igual como é que é o nome dele, meu Deus? O profeta lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Elias. Elias. Elias e os profetas de Baal, lá no 1 Reis, capítulo 18, de 22 a 40, Elias tinha, o profeta Elias acreditava em Deus, e os 450 profetas acreditavam em Deus Baal. Quer dizer, um Deus que. E aí Elias foi lá e provocou. Ele foi bastante até debochado. Né? Ele fez: olha, vamos lá. Então, vocês, os 450 profetas, vão lá e colocar, vão acender esse fogo. E aí os profetas realmente eles esperaram, gente. Eu acho, se eu não me engano, passaram a noite até o dia seguinte do horário que tinha combinado. E eles rezavam, eles entraram em transe e nada. Todo mundo em volta de madeira, né, para ver se pegava fogo ali. Se pegava fogo. E as duas ovelhas que foram dadas, que ele mandou trazer. Eu vejo como um churrasquinho, né? Uhum. Era uma oferenda que ia colocar ali no fogo. E aí o Elias, quando eles não conseguiram, Elias faz a prece e Deus, vendo naquele momento necessário que fosse assim, caiu fogo do céu e ele tinha mandado até jogar água. A água secou, o fogo Esse é o caiu. deboche. Esse foi o deboche. Foi o deboche. Porque os 450 profetas de Baal suaram a túnica e nada. Uhum. E ele, numa intervenção necessária ali, aconteceu isso. Porém, Elias faz o quê? Eles se ajoelham, eles pedem perdão, eles se rendem ao Deus que Elias acreditava, e mesmo assim Elias manda cortar a cabeça dos 450. Vamos lá? Elias, no Evangelho de Jesus, quem era? João Batista. João Batista perde a cabeça.
Se fosse esse dente por dente, olho por olho, ele precisaria perder a cabeça 450 vezes. Sim. Em uma única, ele entendeu. Em uma única vez. Porque aí entra uma questão que a gente costuma esquecer sempre, que é como o amor trabalha, né? Olha a dedicação que ele teve enquanto João Batista para trazer, para anunciar a mensagem de Jesus. Olha o quanto de corações ele acalmou, ele converteu para a mensagem do Mestre. Então, ele, de alguma forma, salvou muito mais gente do que tinha degolado. Sim, muito mais. A contabilidade espiritual, ela é diferente da nossa contabilidade. Sim. Ela é Até muito diferente. para quem assistiu a palestra no sábado com a Mariângela, ela contou uma história lá desse tipo, de um rapaz que foi defender a namorada de um crime, de uma violência, e acabou assassinando o criminoso e viveu com aquela culpa, com aquele arrependimento por ter matado uma pessoa, mas não parou de se movimentar, sempre buscava ajudar os outros, porque ele achava sempre que estava em débito por conta daquela vida que ele tirou. E aí, quando chegou do outro lado, ele descobriu que essa dívida em si já estava paga pelo tanto de bem que ele fez. Claro que ele teria que responder em algum momento, mas como isso seria feito? Sendo morto pelo criminoso? Não. Dando vida ao criminoso, acolhendo como filho. Então, olha como a gente tem essa capacidade de trabalhar a forma como a gente vai reparar o que fez antes. E muitas vezes a gente ignora que pode ser pelo amor. É bem diferente. O caso de Jesus Gonçalves, ele era um poeta, um músico em São Paulo. Ele teve um trabalho intenso na reabilitação de vários cancerianos. Uhum. Conta-se, né, que Jesus foi alarico primeiro. E a misericórdia de Deus é tão grande que não colocou sofrendo assim de repente. Ele aprontou como alarico primeiro. Mas o que aconteceu? Ele volta, né? Ele cometeu muitos desatinos como Alarico I. E aí, quando ele volta como Alarico II. Olha a chance que ele tem de refazer. E aí, ele volta como Visigodos, né? E aí ele volta com as mesmas condições para ele se corrigir. E ele não faz, gente. Ele não faz isso. De novo ele vai, desencarna, e aí, após várias reencarnações, onde ele não consegue realmente resgatar tudo que ele fez, ele volta na mesma situação de mando e poder, como cardeal Richelieu. Não sei se vocês já ouviram falar dele, já ouviu? É complicadinho. Ele também não consegue superar, não, gente. Não consegue passar. É difícil. Ele assina com a pena, por dia, mais de 30.000 execuções durante a guerra. Inquisição. Né? E aí, o que era para pagar, ele adquire mais. Credit Karma só aumentando, né? Ele adquire mais. E aí, no século XX, ele encarna aqui no Brasil com o nome de Jesus Gonçalves. E com 30 e poucos anos, ele adquire a hanseníase em um momento de grande provação para ele.
Por quê? Porque estava descobrindo a sulfona, a medicação para que o ranciniano, embora tenha o bacilo, ele não tem ele tem a enfermidade, mas não é passível de lepra. Uhum. Não acontece a degeneração do corpo físico. Uhum. Acontece. Embora ele tenha. Não dá tempo dele tomar o remédio. Só que o trabalho dele junto a esse ranceniano, com a divulgação espírita, ele atende aqueles irmãos com a divulgação espírita. E daí ele começa ali a divulgação da regeneração através da pregação do evangelho. E em poucos anos de vida, porque, veja bem, aos 30 e poucos anos, ele morre com 44 anos. Então, foi pouquíssimo tempo que ele passou lá, divulgando a doutrina espírita para aqueles irmãos jansenianos, e aí ele, em poucos anos, ele repara centenas de vida, de desatinos que ele tinha cometido em outras vidas. Pois é. Olha, limpando o sofrimento pelo amor, né? E eu também eu fiquei muito chocada por saber que a sulfona já estava no Brasil, mas não deu tempo dele tomar. Isso me veio lembrar agora quantas pessoas não adoeceram prestes de tomar a vacina. Até um exemplo que a gente teve essa semana da mãe do padre Fábio, que chegou a ser vacinada, mas não deu tempo, porque ela foi vacinada, mas ela estava ainda naquele tempo de janela imunológica, em que não adquiriu o anticorpo ainda. Então, acabou infectada. E veio a desencarnar agora, no último sábado. Então, olha que barra, né? Quer dizer, já tinha inclusive sido vacinada. E olha, isso me lembrou muito esse fato. A mensagem do padre Fábio de Mello foi muito bonita em relação a isso. Uhum. Fica até a lição para a gente parar e pensar como o que a gente faz ainda tem consequências, mesmo com a vacina chegando para as pessoas. Porque não está o mundo inteiro vacinado ainda. Então, a gente tem que parar e pensar nisso, em tudo que a gente faz, e no impacto à nossa volta e lá fora, né? Vamos pensar em um todo. Sim. Márcia vai fechar, aproveitando que a gente está nos últimos minutinhos. Quer fechar com aquela mensagem de Emmanuel, da lei do retorno? Vamos sim, vamos sim. Então vamos lá. Muito bonito. Livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mensagem 127, Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 29. João de novo, viu? Pois é. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação, ou seja, ao ressurgimento, a levantar-se de novo, a voltar com condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante
que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Em outras palavras, ele está dizendo, não adianta querer ir para o céu continuando a fazer bobagem. Né? Então, continuando. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Olha a coisa aí do a cada um segundo suas obras. Das suas obras. Pois é. Gente, nós temos muito a falar. Muitíssimo a falar. Belas histórias para contar, que não cabe tudo em 1 hora, 50 minutos. Se vocês quiserem novamente que a gente retorne a esse assunto, avisa. Deixa escrito aí no comentário. Porque são histórias, o que a gente contou aqui foi uma pincelada. Sim. São histórias maravilhosas, são histórias que nos dão coragem. Nos fazem A de Jesus deu coragem. O fato de Jesus não conseguir tomar a medicação e ainda assim ele não ficar revoltado, ele continuar ali. Gente, foram várias reencarnações de desatinos. Tá aí o exemplo dele de resignação, né? Então, se vocês quiserem mais história, a gente tem muito mais a contar. Escreve Sim. aí, a gente, quarta-feira que vem, volta esse assunto. Mas, sexta-feira tem Evangelho Terapia, sim. Estaremos aqui na sexta, 7 horas da noite, 19 horas, então. E eu vou falar, a parábola é maravilhosa. É ótima. Eu adoro. Não percam. Até sexta, gente. Até sexta, fiquem com Deus.